Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós vamos ler 1 Timóteo 1 a 3 e Salmo 119, um trecho. Vamos lá. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam especulações inúteis em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. De acordo com o Evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo, para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, dou a você esta instrução. Firmado nelas, combata o bom combate, mantendo a fé e boa consciência de que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu devido tempo. Para isso, fui designado mensageiro e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Deus me fez mestre da fé e da verdade aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam apropriadamente, adornando-se com modéstia e discrição, não com tranças ou ouro, nem com pérolas ou roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Uma mulher deve aprender em quietude com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em quietude. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será preservada por meio da maternidade,
se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Timóteo 3. Esta palavra é digna de confiança. Se alguém aspira a ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser dado ao vinho nem violento, mas sim gentil, pacífico e livre do amor ao dinheiro. Deve governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ele também deve ter boa reputação entre os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos devem ser igualmente dignos, homens de palavra, não dados a muito vinho nem a lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Primeiramente, devem ser experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que sirvam como diáconos. As mulheres devem ser igualmente dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a própria casa. Os que exercerem bem a diaconia alcançarão bom progresso e muita ousadia na fé que está em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas esperando ir até você o mais rápido possível. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em corpo, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. E agora, Salmo 119, do versículo 49 ao 64. 49. Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da tua lei. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado e nelas acho consolo. Fui tomado de ira tremenda por causa dos ímpios que rejeitaram a tua lei. Os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. De noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer à tua lei. Esta tem sido a minha prática, obedecer aos teus preceitos. Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer às tuas palavras. De todo o coração, suplico a tua graça. Tem misericórdia de mim, conforme a tua promessa. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Embora as cordas dos ímpios queiram prender-me, eu não me esqueço da tua lei. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Sou amigo de todos os que te temem e obedecem aos teus preceitos. E a terra está cheia do teu amor, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Até aqui. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido Caio. Estamos com saudades de você, Caio. Glória a Deus. Gente, vamos lá. Estamos aqui nesta manhã diretamente com uma carta do apóstolo Paulo. Oh, sempre, sempre muito precisa, rica, cheia de revelação para as nossas vidas, trazendo para nós o padrão do reino de Deus, né? Aleluia. Vamos lá, a gente está aqui num contexto, né, para a gente entender aqui. Estamos aqui num contexto
onde haviam muitas filosofias acerca da salvação, né? Era um mundo aqui greco-romano do século I, né? Primeiro século. Então havia várias filosofias sobre a salvação, né? O estoicismo, o epicurismo, e aqui Paulo ele vem trazendo agora um conceito novo ali dentro daquela cultura, né? Daquele contexto ali. E ele traz o contexto do Messias como o libertador, né? Espiritual, como o grande libertador, né? Aquele que traria ali, que trouxe ali a salvação, né? A salvação que veio por meio do Messias crucificado. Então, logo no primeiro capítulo aqui, né? Ele já vai trazer algo muito forte, onde ele vai dizer que fiel esta palavra e digna de toda aceitação, que Yeshua HaMashiach veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa palavra fiel, esta palavra, esse termo que ele usa, ele vai usar essa expressão 5 vezes, né? Nas suas cartas que ele vai fazer, nas cartas que são cartas mais pastorais, né? Então, marca aqui uma declaração fundamental da fé, né? É uma confirmação aqui da verdade. Então, ele está trazendo um conceito novo, né? E ele está aqui, ele fala de forma aqui em que ele ratifica, né? Fiel esta palavra e digna de toda aceitação. E Yeshua HaMashiach veio para salvar o mundo. E nesse capítulo 1, é interessante, né, que ele vai descrever aqui e dar essa instrução a Timóteo, né, que era seu discípulo, seu filho espiritual. E ele fala assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, eu te dou essa instrução. Aqui ele vai trazendo toda uma instrução no capítulo 1 e, e vai, né, trazendo aqui sobre a misericórdia, o qual ele foi alcançado pelo Senhor, né, que ele era o pior dos pecadores, e ele vai dizer, né, o Rei eterno, Deus único, imortal, invisível, sejam a honra, a glória, o louvor para todos sempre, e ele vai falar para Timóteo assim, ó, eu te dou essa instrução segundo as profecias que já foram proferidas, né, a seu respeito, para que você, seguindo essas profecias, você combata o bom combate. Ele está dizendo, olha, tudo aquilo que foi falado acerca da salvação, tudo aquilo que foi falado acerca do Messias, né? Eu estou aqui te dando essa instrução para que você siga elas, para que você ouça essas palavras de vida, para que os teus olhos estejam nele e que você combata o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, né? Então, Paulo já traz aqui um alerta para Timóteo, de uma forma amorosa, de uma forma zelosa, cuidadosa com Timóteo, seu filho espiritual. Interessante que ele fala, né, Timóteo, meu filho, né? A gente vê claramente aqui como Paulo ele foi um apóstolo, né? Como ele exerceu essa paternidade espiritual que é bíblica, né? E a gente vai encontrar isso em vários versículos aqui. E ele está aqui ensinando ele, Timóteo, seu filho espiritual, com todo zelo. E ele fala para ele, olha, mantenha, né, a sua fé, mantenha a boa consciência, né, e combata o bom combate. Ou seja, ele está aqui liberando palavras para ele. Por quê? Porque na nossa jornada, queridos, muitas coisas vêm para nos tentar tirar, né, do caminho, vem para tentar nos esmorecer, vem para tentar nos desanimar.
Muitas situações, elas vão ocorrer no meio da jornada. E Paulo fala assim, ó, combata o bom combate, né? Mantenha a fé, mantenha a consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. E é interessante que no capítulo 3 ele vai dando até aqui uma continuidade, né? Ele vai trazendo sobre o padrão daqueles que exercem liderança na jornada da fé, né? Paulo ele vai trazer esses padrões do reino. Então, assim, no capítulo 3 ele vai deixar isso muito bem delineado, né? Só que aqui Paulo não estava inventando critérios novos do nada, né? Paulo, ele era um fariseu treinado por Gamaliel. Gamaliel, ele conhecia, ele era conhecido ali como um grande rabino estudioso da palavra de Deus, né? E Paulo, ele conhecia profundamente os padrões judaicos de liderança, né? Então, quando ele está estabelecendo esses critérios, né, para a liderança messiânica, ele traz aqui esses princípios e ele eleva esses princípios, né, com os padrões do reino. E aí, quando a gente vai ler, gente, no capítulo 3 é muito tremendo, né? Porque é bem claro aqui esse padrão que é estabelecido, né? E ele já começa o versículo 1 falando assim, olha, esta afirmação, ela é digna de confiança. Se alguém deseja, né, ser bispo, ou aqui na judaica, se alguém deseja ser líder, tá? Na judaica, aqui na judaica completa está escrito, se alguém deseja ser líder congregacional, né, procura uma tarefa nobre. E aí ele vai dizer, olha, o líder congregacional, ele deve ser irrepreensível, ele deve ser fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, ser hospitaleiro e ser capaz para ensinar. Ele não deve beber excessivamente, nem se meter em brigas, ao contrário, deve ser afável, deve ser pacífico, não deve amar o dinheiro, deve cuidar bem da própria casa, tendo filhos obedientes que o respeitem. Se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? Não pode ser crente há pouco tempo, porque poderia se encher de orgulho e assim incorrer na sua mesma condenação que o adversário. Antes, além do mais, deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em desgraça e nem na armadilha do adversário. Aqui no versículo 8, ele vai dizer, né? Os diáconos devem ter bom caráter, pessoas cuja palavra pode confiar. Eles não devem ser dados a beber excessivamente e nem ávidos por lucros desonestos. Devem possuir a verdade da fé, anteriormente oculta, com a consciência limpa. E, em primeiro lugar, devem ser testados. Olha isso, gente. Em primeiro lugar, devem ser testados. E então, caso se mostrem idôneos, devem ser designados diáconos. E aí ele vai falar sobre as mulheres, né? As mulheres que têm liderança. E a gente vai ver aqui algumas mulheres que tiveram liderança, né, na palavra de Deus. Da mesma forma, as mulheres também devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, né? Aqui fala do Lashon Hará, mas as mulheres devem ser equilibradas e fiéis em tudo. Ó, 12 fala, aqui, ó, o diácono, ele deve ser fiel à sua mulher, cuidar bem dos filhos e da casa, pois os que servem bem como os diáconos
obterão uma boa posição para si mesmo e muita ousadia na confiança que procede de Yeshua HaMashiach. Então é muito rico esse capítulo 3 aqui, né? E aqui a gente vê quantos detalhes Paulo faz, né? Ele traz aqui sobre como deveriam ser, né? Como devem ser aqueles que exercem liderança. E ele já começa falando, ó, aqueles que almejam liderança, almejam algo nobre. Por quê? Né? Servir o reino de Deus é um privilégio. É um privilégio extraordinário. Nós estamos lidando, nós estamos tocando algo que transcende os tempos, que transcende as dimensões. Servir ao Senhor é você acessar uma eternidade, né? Você tocar naquilo que faz parte da realeza do universo, né? Você estar sendo ali contado como aqueles que são do Altíssimo, são, né, aqueles em que o Altíssimo conta, em que ele deposita ali confiança para a sua obra, para o serviço, né, para um plano muito maior, muito extraordinário. Então a gente vê aqui que Paulo ele vai dizendo que aqueles que exercem liderança, eles precisam ser irrepreensíveis, né? E esse conceito aqui na tradição judaica, para a gente entender mais profundamente o contexto, ele é o contexto do tzadik, que é o justo, né? Irrepreensível, aquele que é justo, né? Isso reflete o quê? Uma, um padrão ético de vida, né? Não significa assim, ó, perfeição, tá? Mas significa uma integridade reconhecida, né? É uma integridade, é uma pessoa íntegra. Então, ela é uma vida que ela honra o nome de Yeshua. É uma vida que traz uma reputação que honra o nome, né, do Senhor. E aí ele vai dizer, ó, que tem que ser marido de uma mulher, né? Então, a fidelidade conjugal. Vocês veem como isso aqui é algo que vem como um ponto extremamente importante, né? Então, a fidelidade conjugal é algo absoluto na palavra. E aquele que é líder, ele precisa ter isso muito latente, muito claro na sua vida como testemunho, né? Então, ele fala também assim, ó, que governe bem a sua casa, né? Por quê, gente? A casa, ela é como um micro-organismo da liderança. Ela é como uma célula ali da igreja, do reino, né? Ela é uma célula, é um micro-organismo, é algo ali pequeno, mas que faz parte de algo muito maior, né? Mas aquela célula ali, aquele micro-organismo, ela é extremamente importante, né? E o líder, se ele não pode liderar bem a sua família, como que ele vai liderar a comunidade? Como que ele vai liderar a igreja? Como ele vai liderar algo maior, né? Então, filhos respeitosos refletem aqui uma sabedoria, né, parental, reflete uma sabedoria, né, no ensino, no cuidado. Então, a família ali, ela precisa ter um bom testemunho, né? Aquele cuja casa está em ordem, a sua vida pública também estará em ordem. Esse é um conceito judaico, né? Aquele cuja casa está em ordem, a sua vida pública também estará em ordem, né? E aí ele vai dizer aqui, ó, ele não pode ser recém-convertido também, outro aspecto que ele traz. Então, isso traz o quê? A pessoa ela precisa ter uma experiência já acumulada, né? Não quer dizer que ela, às vezes, por ser talvez jovem, né, não tenha tanta experiência. A gente pode pensar aqui em algo que muitas vezes, né, as pessoas esquecem, mas Yeshua, ele tinha, quando ele morreu, ele tinha 33 anos, ele era um jovem, né? Pensa aí, uma pessoa de 33 anos, Yeshua, tá? Os apóstolos ali, né,
também tinha ali dentro ali dos 12, aqueles que eram ali, que tinham idades mais jovens, né? Mas eles tinham o que? Yeshua tinha experiência, né? E quando Yeshua chama os 12 apóstolos, ele vai ali experimentando eles na jornada, eles vão tendo experiência com o Senhor. Então ele fala aqui, né? Aquele que é líder, ele precisa ter experiência acumulada, né? Na tradição ali judaica, aquele que ensina, ele precisa ter anos, né, de estudo antes de ensinar alguém. Então, a maturidade espiritual, ela é algo que não se adquire da noite para o dia. Maturidade espiritual, ela vai se adquirindo ao longo da jornada, ao longo dos seus testes, né? Das suas provas que vão surgindo. Nós somos experimentados pelo Senhor, né? Em todo tempo. Aqui, Paulo mesmo fala, ó, o diácono ele deve ser testado, ele deve ser experimentado. Aquele que exerce liderança, né, ele vai ser experimentado. Para quê? Porque as provas, os testes, elas provam o nosso caráter, elas revelam o nosso coração, elas revelam a nossa motivação. Qual é a nossa verdadeira motivação, né? Se já vem uma prova, uma situação difícil, eu já desisto, né? Eu já abro mão, eu já não valorizo mais o reino, eu já não honro mais o Senhor, né? Então é isso, a prova, ela vai revelar o nosso coração e a nossa verdadeira motivação. E aí ele vai dizer aqui, né, do versículo 8 ao 13, ele vai falar sobre os diáconos, né? Que eles precisam ter honra, tem que ter dignidade, né? Precisa ter um caráter que inspira confiança, né? Aqueles que a palavra diácono é aquele que serve mesmo, né? Então são aqueles que exercem o serviço na casa do Pai, né? Não pode ter língua dobre, não pode ter língua dobre, né? Ou o que que é isso aqui? É o lashon hará, a língua má, né? A língua má, ela sempre será condenada. Aquele que fala mal do outro, né? Aquele que gosta de uma fofoquinha. E às vezes isso é algo assim, gente, é algo tão terrível que a pessoa às vezes ela tá falando mal do outro e ela acha que aquilo ali é normal, sabe? Ela não entende que aquilo ali, né, é algo que a palavra de Deus traz uma reprovação, né? E que Deus ele detesta isso. Então, às vezes a pessoa está falando ali mal do outro, mas ela acha que aquilo ali é algo normal, sabe? Que ela não está fazendo nada demais, né? Mas a Lashon Hara, ela é terrível, terrível. Ela causa, né, vários males para quem está falando, para quem está ouvindo, né, e de quem está se falando. Então, ela tem um alcance triplo aqui, ó, né? Ela tem um alcance triplo no sentido de prejudicar. E aqueles que servem ao reino, eles têm que ter a visão de Deus, o coração de Cristo, né? De edificar, de abençoar, e não de condenar, não de trazer prejuízo. Então, isso é uma coisa que tem que ser extirpada do meio do povo, principalmente da liderança, principalmente daqueles que servem. Né? Então, não pode, você vê que é um requisito que ele traz aqui, não pode ter Lashon Hará no meio da liderança, né? Aquele que fala mal, aquele que, né, às vezes está ali numa rodinha, está num churrasco, né? Ah, mas fulaninho fez isso, né? Ah, não precisava ter agido daquele jeito, não precisava ter falado assim, né? Ah, porque, né? Ah, aquele jeito lá que a pessoa fala, ou, né? Ah, você viu o que fulano fez? Não, você viu o que aconteceu ali? Não sei o que. Não, mas eu acho que essa pessoa não pode falar assim, essa pessoa não pode ser assim, acho que Gente, isso é a armadilha do diabo, entende? Quando você está falando mal ali, ó, você está abrindo uma brecha espiritual na sua vida que você não tem noção. Você não tem noção. Então, é importantíssimo a gente entender, né?
o que a palavra traz por padrão para nós e a gente abandonar certos hábitos que não são saudáveis. Porque às vezes você vem até de uma família, né, onde era comum um falar mal do outro. Às vezes você viu várias vezes, né, sua mãe, seu pai, suas tias, às vezes você chegava numa reunião de família, tinha alguém lá falando mal um do outro, e tal, e você cresceu muitas vezes nesse ambiente. E aí você carrega isso para dentro da igreja. Você carrega e você quer carregar isso para dentro do reino, e isso não existe. No reino, isso não é aceito, não é permitido, né? Quando a gente está caminhando com o Senhor, quando a gente está na jornada com Ele, nós precisamos nos moldar ao reino. Nós precisamos nos moldar à realidade dele, né? E não a gente querer moldar o reino à nossa realidade com todas as lacraias, as porcariadas que a gente agregou, né? Então a gente precisa largar a mão, largar, ir largando, né? Certos padrões, certos hábitos, e entender que aquilo não te pertence mais. Falar mal dos outros não te pertence mais. Principalmente você que serve, principalmente você que tem função, né? Não fale mal do outro. É interessante, né, que tem um versículo que fala que aquele versículo que fala assim, agora queria pegar o endereço certinho para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, que esse versículo aqui vale a pena. É, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, Eclesiastes 10:20. Deixa eu abrir aqui, ó. Eclesiastes 10:20. Deixa eu pegar aqui. Eclesiastes 10:20. A palavra ela é tão perfeita, né, que de um versículo você vai lembrar de outro livro, e porque ela é toda consonante, né? A palavra ela não se contradiz. Então, olha que interessante esse versículo aqui que fala, olha. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e serem alados, né? E seres alados poderão divulgar o que você disser. Olha isso. Gente, é forte, né? Nem em pensamento insulte o rei. E nem em seu quarto, às vezes ali, ó, na sua intimidade, né? Você tá ali no momento de intimidade, tá ali, ó, a Lachon Hará comendo, ó. Ó a linguinha má ali comendo, falando aqui, ó. Nem no teu quarto amaldiçoe. Amaldiçoe é justamente isso, é língua má. Porque uma ave do céu pode levar as tuas palavras e seres alados. O que que é seres alados? Seres espirituais. Poderão divulgar o que você disser, certo? Então, cuidado, cuidado com o Lachon Hará. Tá? E aquele que serve, principalmente aquele que exerce liderança, né, não pode ter esse tipo de conduta, já não te pertence mais, né? E depois ele vai dizer aqui que o diácono é o quê? Experimentado primeiro. Sempre vem um período de observação antes da ordenação, né? Sempre tem. Aquele período em que você é separado. E aí, naquele período que você é separado, você vai ser testado, você vai ser observado. Situações vão acontecer para provar o teu coração, né? É o teste do caráter, literalmente, né? É o teste do caráter.
Então, o serviço fiel nas pequenas coisas, quando você é fiel no pouco, o que a palavra fala? Sobre o muito te colocarei. Então, você precisa ser fiel primeiro nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, para ser depois colocado, né, a ter grandes responsabilidades. E aí, por fim, ele vai falar sobre a mulher na liderança, né? Que interessante, né? A gente tem desde Êxodo ali, Miriam. Miriam foi o quê? Uma profetisa e líder, né? E a gente viu ali que Miriam cai no pecado da Lachon Hará, porque ela fala ali contra o seu líder. Miriam falou mal de Moisés. Ela e Arão, né? Falaram mal de Moisés. E o que que acontece com Miriam, gente, quando ela fala mal de Moisés? Gente, ela fica leprosa. Deus, ele age na hora, na hora. Ela fica leprosa e ela tem que ser afastada de toda a comunidade. Fica lá, ó, dias, né? 7 dias afastada da comunidade. E ela foi restaurada porque Moisés orou, intercedeu por ela e pediu para Deus ter misericórdia dela, tá? Olha que ela falou mal de Moisés, Moisés ainda orou, intercedeu por ela, para Deus ter misericórdia. Aí o Senhor falou, ok, mas ela vai ficar ali, ó, vai ficar de molho ali um pouquinho. Tira ela ali do rebanho, tira ela da congregação, afastou ali 7 dias ali. E o que aconteceu? Todo o povo teve que ficar esperando Miriam ser restaurada para eles seguirem a jornada. Então, a Lachon Hará, gente, ela só traz prejuízo, atraso, né? Falar mal de ungido do Senhor, gente, misericórdia. Não façam isso, não brinquem com isso. Depois a gente tem aqui, ó, Débora foi juíza de Israel, né? Ruda foi profetisa, né? A profetisa ali que foi consultada pelo rei, quando a gente vai ler lá em 2 Reis. E aí, quais são as exigências? Qual é o padrão do reino para as mulheres que têm liderança? Mesma coisa, né? Mesmo padrão dos diáconos, mesmo padrão. Tem que ser respeitáveis, tem que ser mulheres que controlam a língua, aleluia, né? Que não são maldizentes, precisam ser sóbrias e fiéis em tudo. Tem que ter confiabilidade total, total, tá? Aleluia, glória a Deus. Então, gente, o que que o Senhor nos mostra aqui nesta manhã? Qual é o padrão do reino? Caráter vem antes de competência. Isso que importa, né? O caráter vem antes de competência. É a conduta ética. Ela vai proceder ali, né? Ela vai preceder a Torá. Então, primeiro o caráter e depois as habilidades, certo? A gente vê aqui que a vida privada da liderança, ela vai refletir a vida pública. Então, o lar, ele é um laboratório de liderança, né? Precisa ter o quê? Integridade familiar, precisa ter ali sabedoria ao reger a casa. Isso é um pré-requisito ministerial, certo? É um pré-requisito. Terceiro ponto aqui que a gente pega de Paulo, que é extremamente importante. Maturidade espiritual é processo, processo. Precisa ter o tempo necessário para o crescimento. Todo aquele que vai exercer liderança, ele precisa ter essa jornada, viver, ser experimentado, caminhar, né? Ter o tempo necessário para crescer. E por fim, né, precisa ter o que? Um testemunho para os de fora, né? Precisam ter um testemunho para aqueles que são de fora. Então, gente, é maravilhoso, né? A gente vê aí o padrão do reino e como nós nos devemos nos moldar a esse padrão, né? E a gente vê como é glorioso a gente entender isso, porque isso nos leva, nos conduz, né, à essência do nosso propósito, porque nós somos chamados para honrar, né, o nosso reino, o reino qual a gente faz parte, a nossa fé em Yeshua, né? Então,
é sobre isso, sobre isso. A gente vê que líderes que são irrepreensíveis, que governem bem a sua casa, né? Isso traz aqui milênios, né, de sabedoria que vão reconhecer uma verdade, né, eterna que quem não pode liderar a si mesmo, quem não pode, como que você lidera a si mesmo? A começar pela sua língua, entendeu? A começar pela língua. Quem não pode liderar a si mesmo, quem não consegue liderar a sua família, né, não pode liderar o povo de Deus, certo? Então, isso traz aqui um padrão, né, maravilhoso. E a gente olha para esse padrão e muitas vezes você pode estar pensando assim: "Ah, mas eu, né, eu almejo isso, mas ainda não tô dentro desse padrão". Isso deve servir como um combustível, como alvo, né, como um alvo de você olhar e falar: "Não, eu quero ser uma pessoa irrepreensível. O meu caráter ainda não está alinhado, mas eu quero que o meu caráter seja alinhado. E eu vou caminhar na jornada, e eu vou estar ali, Senhor, purifica a minha mente, purifica a minha língua, purifica o meu andar, né? Eu quero que a minha casa seja uma casa abençoada. Eu quero que os meus filhos sejam filhos abençoados. Então é você caminhar para isso, né? Porque o Senhor, ele é poderoso, poderoso para transformar todas as coisas. Ele é poderoso para mudar todo o nosso padrão, a nossa situação é, circunstancial e até mesmo o nosso DNA espiritual, o Senhor altera. Muitas vezes você vem de tanta coisa, né? Às vezes, numa família que carrega aí tantas coisas mundanas, tantas práticas terríveis, mas o Senhor, ele muda o teu DNA espiritual. E a partir de você, você pode ser aquela pessoa na sua geração, né? Que vai falar assim, ó, até aqui veio tudo isso aí, ó. Toda essa porcariada, mas daqui para frente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Daqui para frente, o padrão da minha vida e da minha casa será o padrão do reino. Daqui para frente, nada de ruim mais vai passar e permear sobre a minha geração. É isso. É estabelecer, né? Eu queria falar um pouco sobre Salmos, mas não vai dar tempo, né? Hoje o Caio leu nas letras hebraicas, ele leu aqui sobre a seção da letra Zain, né, que é a espada da palavra, né? E aqui é muito interessante que ele vai trazer até aspectos que vão ratificar isso que Paulo está falando, né? E ele leu também a seção da letra Het. A letra Het também vai trazer aqui a importância, né, de como a vida pessoal, a nossa vida pessoal, ela também, para o líder, ela precisa que ser como o caráter irrepreensível, ele protege a comunidade, entende? Aquele que tem um caráter irrepreensível, ele protege. É como se a vida pessoal do líder fosse uma cerca ao redor do rebanho, né? Que não deixa brecha. Então, a santidade, ela atrai os que temem ao Senhor, entende? Ela atrai os que temem ao Senhor. E na letra Zai, na seção que ele leu, se alinha também no sentido de que os líderes, né, eles são armados com a palavra, porque o Zain é a espada, né, e a palavra é a espada. Então, os líderes, eles precisam estar armados e ter ali a palavra, né, como ali a sua arma ali principal. E eles têm que ter a capacidade de ensinar e de refutar os erros, de confrontar quando necessário, né? E a palavra também fala o quê? Do sustento, do alimento. Então, é o sustento ali para os próprios líderes nas dificuldades ministeriais, né? Então, é muito poderoso. Glória a Deus. Manhã muito rica, de muito ensino, muitas chaves do reino de Deus sobre as nossas vidas. Queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente e estaremos juntos com a graça do Eterno amanhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, shalom, shalom.